Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, um programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo em parceria com o Corecon no finalzinho da temporada 2024. Hoje, o meu papo é com André Campedelli, que vai falar com a gente sobre a inflação no Brasil e a eficácia do combate via juros. Então, André, obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui no EDD e vamos aí desenvolver esse assunto polêmico. Vamos. Aliás, antes de tudo, queria agradecer o convite aí do Sindicato dos Economistas. Acho um ambiente muito importante para a discussão. Bom, como eu falei com você antes de a gente começar a gravação, a gente vai entrar na política de juros do Banco Central e taxa Selic, etc, etc. Vamos falar sobre tudo isso. Mas eu acho que, como é um programa que é divulgado também nas redes sociais, é importante a gente ter explicar para as pessoas que não são economistas, mas que de alguma forma caíram nesse conteúdo, o que é a taxa de juros, o que ela impacta na nossa vida, por que é importante eu saber sobre isso. Então, vamos partir daí? Vamos sim, vamos lá. podemos. Então, explica para as pessoas o que é essa tal taxa de juros que a gente escuta no Jornal Nacional todo dia, alguém falando que subiu, que baixou e que está impactando nas coisas. A taxa de juros que a gente ouve na mídia, que é o Banco Central, na verdade, na figura do Copom, que a gente até explica daqui a pouco o que é, né? Que é definida em reunião a cada 45 dias, é a chamada taxa Selic. Ela é a taxa base de juros, ou básica de juros. Ela é a taxa que vai permear, que vai ser o parâmetro para todas as demais taxas de juros que são cobradas na economia. Por exemplo, você tem um financiamento aí, você sabe que quem tem financiamento não vai pagar a Selic, mas vai usar a Selic como referência para saber se ela deve aumentar ou cair essa taxa de financiamento, essa taxa do cartão de crédito, o spread bancário e tudo mais. Então, ela é a taxa que vai nortear as demais taxas de juros da economia. Então, por exemplo, se eu atraso a minha conta de luz, aqueles juros a mais, leve em consideração essa taxa. Exatamente. É isso, tá, vamos partir do básico. E o que é a inflação? Inflação é uma coisa importante de falar, porque assim, as pessoas acham que inflação tá tudo caro, mas não é isso. Inflação é aumento do nível geral dos preços. É importante a palavra geral, porque é como se fosse uma cesta. O IPCA, que é o índice que mede a inflação, é uma cesta. Tem mais de 300 itens lá e faz uma média a partir de pesos que cada um desses itens tem. Daí vai ter lá desde frutas, carnes, legumes, conta de luz, gasolina, as roupas, o celular, tudo que você consome está lá nesse negócio. E aí faz uma média a partir de pesos. Cada item sobe de uma maneira no mês, ou num ano, né? A gente mede por mês e depois vai fazendo um acumulado disso, né? Para chegar na inflação anual. Então, é essa média que é a inflação. É uma média de quanto que aumentou o preço de tudo para todos. Tá. A inflação e a taxa de juros tem alguma correlação com o valor do dólar? A taxa de juros, sim. Tá. Porque quanto maior a taxa de juros, mais atrativo é para a entrada de dólares aqui na economia brasileira. Porque o investidor estrangeiro, principalmente aquele que quer especular no curto prazo, ele financia numa taxa de juros menor, como por exemplo dos Estados Unidos, que está hoje em 4,5% até 4,75%, vai lá e se financia disso, ou seja, pega um empréstimo nesses parâmetros. Vem aqui para o Brasil e coloca dinheiro aqui dentro, porque ele está querendo ganhar em 11,25%, que é a taxa Selic de hoje. Aí esse diferencial, essa diferença, é onde ele vai ganhar, a famosa arbitragem. Então, quanto maior a taxa de juros, mais interessante fica para esse investidor estrangeiro especulativo colocar dinheiro e recurso aqui no Brasil. Então, quanto mais dólar entra na economia, é como se fosse duas pilhas de dinheiro, né? Então, você tá aqui essa pilha de real, essa aqui é a pilha de real, essa aqui é a pilha de dólar, né? Aí vai entrando o dólar, as pilhas ficam cada vez mais próximas. Então, a diferença, o valor delas acaba ficando mais próximo
Então, valoriza valoriza a moeda estrangeira, né? E você fica com uma taxa maior ou menor, dependendo da taxa de juros. Uma taxa de juros menor também incentiva menos esse capital estrangeiro especulativo para entrar. E essas três coisas combinadas, a inflação, a taxa de juros e o preço do dólar, influenciam no meu poder de compra no dia a dia? Sim, principalmente porque a inflação é o que come o poder de compra. Ou seja, uma inflação maior, a gente não tem reajuste de salário todo mês, mas as coisas aumentam todo mês. Então, ela vai comendo seu poder de compra. Se você pagava R$ 5 num pacote de bolacha, hoje, daí você vai lá, é uma porcentagem do seu salário que você está destinando para esse pacote de bolacha. Se amanhã esse pacote de bolacha está R$ 6, você está destinando uma parcela maior desse pacote de bolacha, dos seus recursos, para comprar esse pacote de bolacha. Então, vai comprando isso. O dólar, ele é referência, por exemplo, tem muita coisa que a gente compra e é lastreada em preços em dólar. Então, se você compra um bem que é produzido lá fora, por exemplo, aumentou o dólar, aumentou o custo dele. E o dólar também influencia no preço das coisas, porque muita coisa que a gente consome aqui no Brasil tem insumos importados, peças importadas, custos importados. Então, aumentou o dólar, aumentou o custo de produzir aquilo, aumentou o preço, a inflação. Aí eu perco meu poder de compra. Perde seu poder de compra. Você falou em um determinado momento aí da sua resposta sobre a taxa de juros dos Estados Unidos, que hoje está 4%. Em algum momento, durante o período da pandemia, eu ouvi alguns economistas falando que a taxa real de juros dos Estados Unidos estava zerada, por causa de ações do Banco Central americano lá e atuações do Biden para conseguir fazer a economia dos Estados Unidos funcionar durante a pandemia e pós-pandemia. O que é essa taxa real de juros? A taxa real de juros é a taxa de juros descontada da inflação. Porque se a gente for pegar uma taxa de juros, ela sempre vai ter uma parcela dela aí que vai ser um aumento natural que tem das coisas, que é esse aumento da inflação. Então, a taxa real é aquela efetiva. Por exemplo, você tem vamos pegar um título de dívida que você comprou a juros pré-fixados em 12%. A gente tem, então, que a inflação no Brasil está em 4,5%. Vamos arredondar para 5% para facilitar a conta, né? Então, a taxa real, ou seja, aquilo que te rende de verdade acima da inflação, ou seja, o ganho que você tem em relação a isso, vai ser esse juros real. Então, vai ser esse 7%. Então, a taxa real de juros é a taxa nominal, né, menos a inflação. Tá. Então, eu acho que a gente já balizou, já explicou para as pessoas o que é cada coisa. Eu acho que vai todo mundo conseguir acompanhar a gente daqui para frente. Acredito que sim. Sobre a política de juros do Brasil hoje. Há muito tempo se ouve que o Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Primeiro, eu quero saber se isso, de fato, é verdade. E segundo, se isso se justifica e o porquê você acha que se justifica ou não. Bem, é verdade. A gente tem em níveis reais, que é o que mais importa, a segunda ou terceira. A gente sempre está disputando com a Turquia, a não sei o que acontece na Turquia, porque eles são loucos por taxas de juros elevadas, e com a Rússia, que está em guerra. Ou seja, o mercado está falando, nosso querido amigo mercado financeiro, está falando o seguinte quando ele está colocando esse patamar de taxa de juros. A gente tem situações econômicas problemáticas ao nível de um país em guerra com trocentas restrições fiscais. Não está nem no sistema SWIFT mais, para quem não sabe, o sistema SWIFT é o sistema monetário internacional, então até disso ele está podado. Então ela está falando assim, o risco de se investir no Brasil, porque os juros também é um retorno ao risco que você corre, é quase igual ao risco de investir na Rússia. Entendi. Então é uma completa distorção sobre essas coisas. E o porquê disso? Existe uma questão, na verdade, existe assim uma explicação até mais histórica do que uma explicação assim de fato sobre técnica, né? Porque assim, tecnicamente eles vão falar que
até já adianto, né, que assim, eles vão usar a curva de Taylor, vão falar que a gente tem uma capacidade de crescimento muito baixa, a gente tem um nível de emprego ideal que é muito elevado, né? Então, o nosso desemprego, para não gerar inflação, teria que ser, sei lá, 7%, 8%, a gente teria capacidade só de crescer 2,5%, e isso daí justificaria a tal da taxa de juros nesse nível de hoje. Mas a gente sabe aí que muito do economês que se pratica também serve para esconder algumas coisas. Quando você tinha nos anos 80, na economia brasileira, existia o overnight, que era aquele rendimento que você ganhava dinheiro com a inflação do dia seguinte. E era um enorme instrumento de concentração de renda para o sistema bancário. Então, o sistema bancário ele tinha sua valorização basicamente lastreada na inflação. E era uma inflação gigantesca, isso era ótimo para o sistema bancário. Quando acabou a inflação, o sistema bancário, que é um sistema bancário aqui no Brasil muito curto-prazista, ele quis também uma certa compensação, e na hora que você começou a fazer a taxa de juros ser a base, que foi lá em 99 já ainda, para fazer o controle inflacionário, ele exigiu uma taxa de juros elevadíssima. Então a gente saiu. É mais ou menos a história do pedágio de Santos, que começa numa taxa tão elevada logo de partida que você mantém essa taxa elevada quase que para sempre. Então a gente começou a combater a inflação quando a gente começou a utilizar juros, já com a inflação controlada, uma inflação de 7% ao ano, com uma taxa de 20%, 19% na verdade. Então, você começou num patamar muito elevado e o sistema financeiro nacional, ele se financia nisso, ele basicamente garante seus lucros e rendimentos com isso. Então, ele exige isso. A gente é muito sensível ao nosso amigo mercado, que está sempre no mal-estar, e eles exigem isso, porque é a fonte de renda deles, é a fonte do lucro deles, é o mecanismo principal de acumulação de riqueza do sistema financeiro brasileiro. Então, por isso que tem tanta resistência para isso. A gente vai falar do mercado depois, você vai me dizer quem já é o mercado, que tem o mercado e tem os agentes do mercado. Os agentes a gente até descobre, mas o mercado em si a gente precisa deixar mais claro para as pessoas quem são. Existem outras formas de controlar a inflação que não seja por meio da taxa de juros? Na visão ortodoxa, que é a visão que domina o controle inflacionário no mundo inteiro, vamos falar assim, não existe. É só a taxa de juros. Minha tese de doutorado, alguns artigos que eu trabalho, inclusive, tratam e começam a pensar em maneiras alternativas para isso. E são coisas que já foram utilizadas no passado, inclusive. Por exemplo, você utilizar silos de grãos, você utilizar que é a famosa os estoques reguladores, né, para você colocar alimentos no mercado para evitar, por exemplo, que os alimentos que não perecíveis, né, aqueles que você consegue estocar, né, arroz, feijão, milho, soja, não dá para estocar tomate, alface e tal, mas esses daí você consegue utilizar isso, aumentar a oferta e manter o preço. Dá para você fazer uma política menos nociva do que tinha, por exemplo, na época do governo Bolsonaro na gasolina. Então você vê que os aumentos de gasolina reduziram muito durante agora na nova gestão da Petrobras. Dá para você fazer políticas de incentivo à produtividade, dá para você fazer políticas de controle cambial um pouco mais elevadas, gastar um pouco das reservas para evitar a especulação, coisa que a gente poderia estar fazendo já nas últimas semanas, mas a gente não está fazendo. Então existe uma série de medidas que você poderia utilizar, mas é aquela coisa, né? Até já dando spoiler do próximo passo, a gente tem uma inflação que todo mundo enxerga como uma inflação que é um resultado de uma economia aquecida demais, que é a tal da inflação de demanda. Então, a gente tem isso de fato porque o poder aquisitivo das pessoas não aumentou, né? Os preços dos produtos nas gôndolas não estão tão mais baratos assim. Então não é uma inflação, não é porque as pessoas estão comprando mais que a inflação está alta. Exatamente. Não é porque a economia está aquecida demais.
Essa é o que o nosso amigo mercado, aliás, já vou falar o sobrenome dele, financeiro. Aí dá para entender bem quem que é. Que nosso querido amigo mercado financeiro está fazendo que a gente acredite. Se eu liga num jornal na manhã, lá no rádio, é isso que eles estão falando. Você liga numa Globo News, é isso que eles estão falando. Qualquer programa que você não vá, que você vá, é isso que eles estão falando. Então, a gente está tratando a inflação hoje, assim, a gente está com uma inflação que é uma inflação que é objetivamente uma inflação de oferta, uma inflação de custos. Os produtos estão aumentando porque o custo de produzir aqueles bens está aumentando. Existe uma diferença muito grande entre uma inflação de demanda e uma inflação de custos. A inflação de demanda você controla via juros. A inflação de custos você controla via juros, mas por um outro método, que é o seguinte: você está com um problema de saúde. Vamos dizer assim, você estava com febre. Aí você deu um antibiótico gigantesco pro cara. Matou o cara. A febre passou. Resolveu o problema da febre. Sim. Mas matou. Você perdeu o paciente. Perdeu o paciente. Então, o que acontece na economia hoje é o seguinte: a gente tem uma inflação, a gente está dando um remédio errado numa dose gigantesca e a gente, com o resultado disso, vai ser perder o paciente, ou seja, a economia parar de crescer. Aí você vai controlar a inflação. Então é isso. Você tá dando o remédio errado, mas que vai dar certo porque você vai perder o paciente. Entendi. Essas políticas que você citou aí de controle da inflação, que não seja a taxa de juros, essas políticas, elas podem ser implementadas sem aprovação de lei, sem passar pelo Congresso? Seriam iniciativas que o ministro da Fazenda poderia tomar, ou não? Necessariamente teria que ter um conjunto de leis e normas para... A utilização da Conab nos estoques reguladores, eu acho que é possível, né? Já seria possível. O grande problema é que a gente não tem estoque hoje, que a gente zerou nossos estoques a partir do governo Temer. Então a gente tinha estoques, começou a cair no governo Dilma, no governo Temer zerou e nada foi feito durante o governo Bolsonaro. A gente está começando a formar estoques agora. Então demora muito tempo se formar estoques para você conseguir atuar no mercado. Teve o caso do arroz, a polêmica do arroz, que foi uma tentativa de compra de estoque para você colocar esse arroz no mercado. E aí acabou não dando certo, por pressão política e tudo mais. Tal. Então não precisa, assim, essa parte não precisa. Outras você teria que fazer daria para você fazer via programas, como... tem, por exemplo, o Japão, quando saiu da Segunda Guerra, usou, por exemplo, um sistema para contrabalancear incentivos e tarifas fiscais para evitar que o preço de leguminosas crescesse muito, né? Quando o preço estava muito alto, ele dava incentivo. Quando o preço estava muito baixo, quando o preço estava muito baixo, ele dava incentivo. Quando o preço estava muito alto, ele tirava incentivo para manter meio que uma média, né? Porque o problema da inflação é o seguinte: manter é ótimo. O problema é subir. Eu não quero que o preço varie, eu quero que ele fique estável, até porque a gente sabe que uma característica terrível da inflação é o seguinte: quando o custo sobe, quase tudo é repassado. Quando o custo cai, eles utilizam uma parte disso para fazer margem de lucro. A inflação alta e os juros altos impactam todo mundo da mesma forma? Por exemplo, a pessoa que recebe, o Bolsa Família, ela é impactada pelos juros e pela inflação da mesma forma que alguém da família Salles é? Não. É até uma diferença importante porque, assim, o IPEA solta um estudo, e todo mês eu olho esse estudo, a gente publica esse estudo lá no ICL, que fala o seguinte: qual que é a faixa de renda mais impactada da inflação naquele mês? Dependendo da característica da inflação, você tem uma faixa de renda que é mais impactada. Alimentos e tarifas impactam mais classes mais baixas, porque que fazem a cesta de consumo básico de pessoas de renda mais baixa são tomadas mais por alimentos e por tarifas. Combustíveis afeta mais classes médias e médias altas, por exemplo. Então, quando você tem uma inflação que a característica é que o combustível subiu mais, a classe média alta que está sendo impactada, porque são pessoas que têm carro, que utilizam carro com mais frequência, enquanto classes mais baixas
utilizam transporte público, e transporte público não aumenta todo mês porque está variando o preço do combustível. Uhum. E a taxa de juros, ela, vamos dizer assim, ela tem efeitos bem diferentes para pessoas com renda baixa e para pessoas com renda alta. Para pessoas com renda baixa, uma taxa de juros mais elevada, ela dificulta, por exemplo, o crescimento econômico. Ela é um bom freio, a taxa de juros é um ótimo freio, ela não é um bom acelerador, mas ela é um ótimo freio para reduzir o crescimento econômico. Menos crescimento econômico, menos emprego, menos renda para as pessoas e a classe trabalhadora, as pessoas que recebem renda mais baixa são mais afetadas com isso. Agora, a classe média alta e o rico, a família Salles, aí são outros 500, porque assim, a classe média alta vai sofrer, sim, com impacto de custo, de crédito, de cartão, vai ser mais difícil você arranjar um financiamento, se for querer comprar um carro, o financiamento vai estar mais caro, o financiamento da casa também vai ficar mais caro, se ele quiser um imóvel. Agora o rico, que compra tudo à vista, o Salles, ele está vivendo de juros. Então, para ele, é a melhor coisa do mundo estar com esses juros altos, porque ele vai lá, ele tem um fundo imobiliário milionário, que boa parte daquilo lá está em renda fixa, que está em juros futuros, que está com juros lastreados na Selic. Então, ele está ganhando, na verdade, o custo dele, na verdade, é zero. Uhum. Ele está ganhando dinheiro com a Selic elevada. Então, enquanto a Selic está ferrando aqui o mais pobre, e até a classe média, mas a classe média também tem um pouco de acesso a títulos públicos e tudo mais, então até consegue se proteger um pouco melhor, o rico só está ganhando dinheiro com esses juros altos. Então não afeta todo mundo da mesma forma, na verdade, até beneficia bastante gente. Existem mecanismos de moderar isso dentro da teoria econômica para que, mesmo que a gente precise aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, ela não impacte tanto as classes mais baixas? Existem mecanismos para isso ou ainda não foi pensado nada nesse sentido? Não sei se já foi pensado. O grande problema é que os juros por si só é uma coisa da elite, né? Tanto que o próprio Marx falava que a taxa de juros, na verdade, ela é uma demonstração de poder de força. Porque ela ia lá e falava assim, quem tem o poder de definir os juros do contrato é o dono do capital. Uhum. Então, por própria definição, quem tem dinheiro que manda na taxa de juros. Até pelo próprio Keynes, a definição, que é a preferência pela liquidez, que é o custo que eu quero ganhar para abrir mão da minha liquidez. Então, quem tem mais dinheiro consegue definir melhor o custo para você abrir mão disso. Então, os juros é naturalmente uma questão assim que favorece um certo tipo de capital, um certo tipo de rendimento, que é o rendimento especulativo, que é o rendimento no mercado financeiro, que é o rendimento que tenta mandar no Brasil. É só ver a gritaria que está tendo agora, porque o pacote de gastos do Haddad lá pegou alguma coisinha no andar de cima, e a gritaria já foi imensa. Eu quero falar com você sobre isso, mas antes da gente entrar nesse ponto especificamente, eu quero falar sobre previsões. Inclusive foi uma fala recente do Haddad sobre isso, mas ele já vem falando isso de forma recorrente, o Lula já falou isso algumas vezes. Das previsões pessimistas do mercado financeiro sobre o crescimento do Brasil, sobre as perspectivas de emprego, sobre, sei lá, juros, inflação e etc, etc. Para a definição da taxa básica de juros, o Copom, o Banco Central, utiliza essas previsões para definir, olha, eu vou aumentar, eu vou baixar os juros, certo? Mas quem que é consultado e quem é que faz essas previsões? Porque me parece que elas não estão sendo muito acertadas nos últimos meses. E aí, de uma forma geral, e eu acho que até que não tem como ser muito diferente, uma cobrança muito grande do governo quando ele toma algumas medidas que não atingem os objetivos iniciais, mas as pessoas que fazem essas previsões, porque assim, o juros no Brasil pode variar entre 5% e 15%. Isso não é uma previsão, né?
Essas previsões elas não são cobradas, porque as pessoas esquecem, porque previsões saem, sei lá, cada 10 dias sai uma previsão nova. Me fala um pouquinho sobre como que funciona isso e hoje quem é ouvido no momento que o Banco Central vai bater o martelo lá quando vai formular o cupom. Bem, a taxa de juros, a Selic. As previsões que o Banco Central utiliza é o do chamado Boletim Focus. O Boletim Focus, ele é um boletim semanal que ele pega, que são mais ou menos, acho que 170 hoje, não lembro a quantidade certa aí, de agentes econômicos para fazer esse boletim. Pasmem, 97% dessas empresas, desses negócios, desses agentes, se eu não me engano, só 7 que não, são do mercado financeiro. Então 97% são formados por agentes do mercado financeiro, ou seja, pessoas que lucram com especulação. Exatamente. Tanto que a gente pode chamar o Focus do garoto de recados do mercado financeiro. Uhum. Muito que o Focus faz não é previsão simplesmente, é recado que ele quer passar. Por exemplo, o Focus hoje, nas últimas semanas, você vai ver o que vai acontecer nessa segunda com o dólar e com a taxa de juros. Você vai ver o estrago que ele vai fazer, porque ele está contrariadinho, nosso amigo mercado está chateado, e vai jogar lá para cima expectativa de câmbio, expectativa de juros futuro, expectativa de inflação, ele vai jogar lá para cima. E na verdade, o Focus ele quer contar uma história. Gente, do jeito que estão as coisas, a inflação vai ficar mais alta. Do jeito que estão as coisas, vai ser preciso um combate mais cruel com taxa Selic. Do jeito que estão as coisas, o câmbio vai subir mais. Então é meio que mais o Focus ele é mais uma carta de intenções hoje do que realmente previsões econômicas, na grande parte do momento, né? Tanto que assim, uma coisa que o Focus faz, a única coisa que o Focus faz e muito bem é o seguinte: definir a Selic. O Focus fala, eu acho que a Selic vai ficar para tanto, aí vai lá o Banco Central e coloca a Selic no nível que o Focus desejou. Tá, mas essas 197 agentes, 197, né, que você citou? Eu acho que é por aí. Tá. Quem escolhe eles? Então, é um processo que você faz inscrição no Banco Central. Antigamente, até pouco tempo atrás, era o Banco Central que escolhia. E era só o mercado financeiro. Agora entrou alguns agentes, vamos dizer assim, da indústria, alguma coisa assim, mas são as próprias instituições que se inscrevem para fazer parte dessa pesquisa. Então daria, por exemplo, para ter um convite aí para mais institutos como, sei lá, o Sindecom, o Corecon. Então podem participar, se inscrever, universidades, fazer parte aí para entrar. Mas aí, se começar a entrar muita gente assim, eles vão criar alguma regra aí para impedir o negócio. Entendi. Bom, dentro dessas previsões, você falou, sei lá, você citou em algum momento aí o câmbio, você citou também o desemprego, você citou o grau de investimento. Tudo isso não é impactado pela taxa de juros? Então, isso meio que não se retroalimenta. Então, assim, se você aumenta a taxa de juros, consequentemente, vai ter uma variação no câmbio, porque vai aumentar a especulação estrangeira pelo dólar, que também vai impactar nos investimentos da indústria e tal, porque o juros está mais alto, fica mais caro você pegar o crédito. Isso faz lógica, tem lógica que isso meio se retroalimenta e faria sentido, por exemplo, qual o impacto que teria, por exemplo, se, sei lá, isso não vai acontecer, mas num mundo hipotético, se o Campos Neto chegasse amanhã ou segunda-feira e anunciasse uma taxa de juros de 3%. Por que isso não poderia acontecer? Bem, assim, muito dessa coisa que acontece realmente profecia autorrealizável, né? Porque vai lá, define um negócio, daí ele já sabe que vai ser o efeito disso e acaba acontecendo. A coisa, acho que assim, vamos dizer assim, mais bizarra que tem assim, no Focus é a definição, né, a escolha da taxa de câmbio, porque o mercado financeiro, que não é, vamos dizer assim, por mais que tem gente que acredite que aquilo é um livre mercado, não sei o quê,
a definição mercado cambial brasileiro. Não, você tem um monte de peixe grande que vai lá e coloca a taxa de câmbio para onde ela quiser. Ontem mesmo era feriado nos Estados Unidos, subiu o câmbio do jeito que subiu só por movimentação externa, só por movimentação doméstica. Então o mercado define a taxa de câmbio que ela quer, daí depois ele vai lá, e mesmo assim ele consegue errar no Fox, tá? É uma coisa maravilhosa isso, eles conseguem definir a taxa de câmbio, mas conseguem errar no Fox. Então, daí ele consegue definir a taxa de câmbio que ela quer, ela consegue definir os juros que ela quer, tudo isso para o seu bel prazer, para conseguir melhorar seus sentimentos. Então, eles conseguem definir muita coisa, principalmente nessa questão especulativa. Então, você tem sim essa coisa assim, dessa retroalimentação. E caso amanhã caísse para 3%, a primeira coisa é que assim, a taxa de câmbio ia disparar. E a gente não sei, nem consigo imaginar qual seria a taxa de... Disparar no sentido de saída de dólar do... a gente ia, sei lá, a gente ia chegar a R$10 o câmbio, ia ser alguma coisa nesse nível, né? O grande problema é que, assim, muita gente acha que a taxa de juros, ela é simplesmente ela é como se fosse assim, a economia funciona assim, baixou a taxa de juros, aumentou automaticamente o nível de investimento. Não é assim, a juros é um ótimo freio, mas se você quiser ligar o motor, você não consegue por ela. Então, se cair hoje a 3%, talvez aumentasse um pouco o nível de investimento, que está bom, inclusive no Brasil hoje, mesmo com essa taxa de juros elevadíssima, não ia fazer, você com essa taxa de juros baixa não ia mudar muita coisa. Porque o que faz com que as pessoas investam, né? Qual que é o motor realmente, o que é o definidor do investimento? É o empresário, o industrial, o comerciante, ele acreditar que vai ter demanda futura, vai ter lucro futuro. Então a expectativa, se ele acha que ele vai lucrar 20%, a Selic pode estar a 15%, ele vai investir. Mas se ele acha que vai lucrar 2%, a Selic vai estar a 5%, ele não vai investir. Esse é o tal do nível de confiança. É basicamente isso, né? Tá. A gente chama de demanda efetiva para os alunos, aí, que é o coração da teoria heterodoxa. Né? Se ele acha que a economia vai bem, ele vai conseguir lucrar muito no futuro, ele vai investir. A não ser que a taxa de juros esteja muito elevada que impeça qualquer nível de investimento. Mas se ele acha que ele vai conseguir lucrar mais que a taxa de lucro, ele vai investir. O grande problema é que, assim, quanto maior a taxa de lucro, mais difícil, uma taxa de juros mais difícil é você fazer isso. Então, por isso que eu falo, a taxa de juros é um ótimo freio, ela não é um acelerador, tanto que existem 2 pedais no carro, né? Existe o acelerador, existe o freio. Você não acelera só tirando o pé no freio, você precisa acelerar também. Então, a taxa de juros serve para isso, para frear a economia. Quem compõe hoje o Copom? São 4 diretores nomeados pelo Lula, 4 pelo Bolsonaro, e o voto de Minerva é do presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, Bob Fields III. Qual é o poder de decisão desse grupo de pessoas, uma vez que a diretriz é dada por aquelas outras 197 que você citou antes? Eles vão discutir tecnicamente se existe alguma possibilidade assim, porque assim, a função do Banco Central, na verdade, assim, teoricamente é conduzir, né? É que aqui a coisa esculhambou de um jeito que a gente é conduzido, né? O Campos Neto, ele faz 2 coisas muito bem. Primeiro, ele conduz narrativas ao bel prazer assim, de agradar o mercado financeiro e, ao mesmo tempo, compra as narrativas do mercado financeiro na hora de realizar suas decisões de taxa de juros. Um Banco Central ele tem que conduzir as narrativas, ele tem que falar assim, gente, as expectativas estão ancorando, aquele papo técnico chato, né? As expectativas estão ancorando, a gente pode ter, assim, talvez precise de uma taxa de juros maior, mas a gente tem que ver aqui como que estão os demais pontos da economia. Na verdade, você tem que conduzir as expectativas do mercado. Aqui está ao contrário, né? Aqui a gente está sendo conduzido pelo mercado financeiro. Então, até reduz muito o poder de decisão dessas pessoas. Mas, assim, pelo menos 5 desses 4 diretores, mais o presidente do Banco Central hoje, eles estão adorando essa situação. Porque, assim, querendo ou não, o Banco Central é um grande, vamos dizer assim, é um grande player desse mercado financeiro também, ele acaba sendo assim, ele é por natureza mais ortodoxo, ele é por natureza mais conservador, mas não precisava agradar tanto o mercado financeiro do jeito que está. Quando, pelo que eu estou entendendo,
é um jogo meio de cartas marcadas dentro disso que você está falando para a gente, no sentido de que essas 197 pessoas que são esses agentes que são ouvidos que formam o Focus, que é estudado pelo Banco Central e que forma a Selic, são esses 97% que você citou que vão tomar a decisão final. Então, quando o presidente do Banco Central ele vai numa palestra lá nos Estados Unidos e fala, olha, fiquem atentos que vai ter uma variação de juros na semana que vem, que já aconteceu isso, não foi necessariamente com essas palavras, mas aconteceu isso, não foi essa fala dele que mexeu com os mercados. Talvez essa fala dele seja uma consequência do que esses outros 97 já deixaram meio que encaminhados. É isso? Pode ser isso sim, mas já aconteceu uma coisa mais grave, inclusive. O mercado não estava precificando mudanças. Aí o Campos Neto, aliás, a gente está na meta de queda de Selic, inclusive, e estava se esperando manter o ritmo de queda da Selic. Aí o Campos Neto falou uma frase, num desses eventos dos Estados Unidos, falou, ó, eu estou começando a ver aqui alguns ventos desfavoráveis para continuar essa queda, eu acho que ela vai ter que ser pausada. Na minha opinião, ele falou. Só que assim, a opinião do presidente do Banco Central conta muito. Aí teve a divisão no Copom, que o mercado ficou assim, desconfiado do Galipo e tal, porque metade votou para cair 0,25, metade votou para cair meio ponto. E no comunicado ficou claro essa divisão, e no comunicado ficou claro que existia no radar aí de pelo menos uma parte considerada da diretoria que aquela era a última queda. Então, ele conduziu até, você ouve próprios diretores do Banco Central que falaram, né? Falaram, mas você não avisou ninguém, isso daí não estava no guidance, o famoso guidance de atuações do Banco Central. Mas você não avisou ninguém, cara, porque você falou isso sim, você tirou de sua cabeça, isso daí não estava nos planos do Banco Central, você falou e mudou tudo o cenário de mercado. Então o Campos Neto ele é pior ainda por isso. Porque, além de tudo, ele forma expectativa ao bel prazer do mercado financeiro também. Falou-se muito antes da eleição da tal da autonomia do Banco Central. Ao mesmo tempo que lá nos Estados Unidos, quando precisou, o governo interferiu diretamente no Fed e durante a campanha agora, algumas falas do Trump, ele falou, se precisar mexer no Fed, que é o banco central deles, falou, eu vou mexer. Por que a autonomia do Banco Central gera tanta repercussão aqui e lá fora parece que, nos Estados Unidos pelo menos, parece que não gera tanto atrito da mídia assim? A gente é muito fiscalista aqui no Brasil, a gente é muito liberal, principalmente nossa mídia aqui, né? É muito liberal aqui no Brasil e assim, tem que ser completamente certinho. Na verdade, a gente sabe que existem 2 pesos e 2 medidas, né? Hipoteticamente, se o Lula não ganha em 2026, o Galípolo fica mais 2 anos. Vamos ver quanto tempo dura essa autonomia, se for, sei lá, o Tarcísio ou outro candidato. Entendi. Não vai ter essa autonomia, ele vai poder trocar à vontade. Essa autonomia serve assim, existem certas regras que servem de freio assim para governos mais progressistas. Essa é uma delas. Porque quando não é um governo progressista, o teto de gasto foi furado pelo Bolsonaro tantas vezes, o Haddad não pode ter um déficit de 0,1% maior que acabou o mundo. O Paulo Guedes, 3 anos de fura-teto e não teve problema, ainda saiu como herói. O Campos Neto não ganhou 3 vezes o prêmio de melhor banqueiro central do mundo, sendo que ele vai ser o primeiro, ele foi o primeiro que descumpriu o teto de gastos por 2 anos. Então, aqui no Brasil você tem isso. Entendi. O porquê que é complicado quando um presidente do Banco Central se posiciona abertamente contra a política monetária de um governo? Primeiro, é papel dele fazer isso? E o porquê que é complicado quando ele faz isso, ou quando ele vai, por exemplo, num evento político e se coloca meio que à disposição para ser o ministro de um governo futuro?
Eita, acho que você quis falar de fiscal, na verdade, né? Fiscal, perdão. Não, é complicado assim, porque teoricamente, você ouve lá o Guilherme Melo, o Fernando Haddad, outros técnicos da Fazenda, falam assim, não, a gente não opina sobre política monetária porque é papel do Banco Central. Eu acho que o Campos Neto deveria fazer a mesma, não ir lá e ficar se intermetendo na questão de política fiscal. Mas é que assim, a gente é muito fiscalista aqui no Brasil e se convencionou que se você não tiver a política fiscal mais perfeita do mundo, você não vai ter uma condição de política monetária decente. É famoso, eu até esqueci o termo, dominância fiscal, agora que inventaram esse termo. Eu gosto muito de uma frase do professor Frank Serrano, lá do Rio de Janeiro, que eu vi numa entrevista dele lá, que ele fala que aqui no Brasil a gente nunca vai fugir do risco fiscal, porque sempre vão inventar um novo patamar aqui para falar que a gente está com problema. Hoje mesmo eu estava ouvindo falando, provavelmente a gente vai cumprir o déficit, né, que é a meta do déficit. Mas a gente tem que olhar para o nominal, que está muito alto. Eu falo, mas nunca se olhou para o nominal. Agora, a minha vida inteira de estudante, mestrado também, eu sempre fui condicionado a olhar para a dívida líquida. Agora estão falando de dívida bruta, que leva em consideração os juros. Que foi uma outra previsão errada. Né? Que se caso se cumpra, falaram que não ia cumprir. Exato. Mas é muito bizarro, porque assim, ele pega sempre alguma coisa, sempre vai ter um patamar que eles vão pegar e falar, agora isso está ruim. Aí aquele patamar melhor, não, mas olha esse. Eles sempre vão achar uma desculpa. Sempre vão achar uma desculpa. Então é por isso que é muito ruim um presidente do Banco Central se colocar assim. Ainda mais um presidente do Banco Central que é quase que um imperador, né, o czar da economia brasileira, porque o que ele fala vira mantra, esse mantra todo mundo repete, e até por isso, né, por causa desses mantras que o Banco Central fica falando, que você teve que fazer esse anúncio de corte de gastos, e o anúncio não veio no lombo só do pobre, e o mercado ficou bravo, e aconteceu o que aconteceu. Vamos lá. Se justifica essa gritaria a partir desse... A gente está gravando hoje, é dia 29 de novembro, foi dia 27 o anúncio feito pelo Haddad. Ele entrou em cadeia nacional e fez o anúncio, e no dia seguinte ele divulgou lá os detalhes de como funcionaria. Mas já antes do anúncio oficial, quando se vazou que haveria a isenção do IR, os mercados já começaram a reagir. Se justifica essa gritaria? Não se justifica. Se a Miriam Leitão, que é uma economista completamente ortodoxa, falou que não se justifica hoje no rádio, que eu estava ouvindo, se ela falou isso, imagina para mim. Porque assim, o pacote de corte de gastos vai dar os 70 bilhões. Se for aprovado as coisas que ele propôs. E você tem muita coisa boa para aprovar lá, fim de super salários, você tem mexendo na aposentadoria dos militares, mudando as emendas parlamentares, reduzindo o aumento delas, inclusive tendo perda real de algumas outras emendas. Você não teve um pacote que somente afetou os mais pobres, mas teve a parte que afetou os mais pobres, como mudança no salário mínimo, no BCP, vai ter aquela limpa, principalmente para ver fraude, né? A gente sabe que está tendo uma guerra de liminares aí na justiça para concessão de BCP, vai mudar na questão do abono também, né? Então, você teve, as pessoas, a classe trabalhadora pagou, vai pagar uma conta. Acho que até por isso que se fazer a questão do salário mínimo, falar, vocês vão perder nisso, mas vocês vão ganhar nisso. Para mostrar, assim, que iria ter alguma certa justiça. Então, você vai ter a parcela que a classe trabalhadora vai pagar desse corte, mas vai ter a parcela que juiz, que militar, que pessoas mais ricas vão acabar sofrendo. Então, por isso que está a gritaria. A gritaria é porque eles só queriam que fosse no ombro dos mais pobres. Porque eles usam as palavras bonitas, né? A gente tem que evitar que a estrutura da despesa brasileira, que cresce automaticamente, então você tem que evitar isso, que é basicamente o quê? Não pode ter gastos vinculados à Constituição de 88. Então eles querem assim, que tire o fundo de educação, tire a questão do mínimo de educação, que tire o mínimo de saúde,
que desvincule o salário mínimo, se não tiver crescimento real, melhor ainda, que você não vincule mais a aposentadoria ao salário mínimo, que você vincule a inflação, então você deixaria o aposentado ganhar menos com o salário mínimo, que é terrível. Eles queriam isso. Eles queriam que fosse na cabeça só do mais pobre. Não foi. Teve uma perda, mas não foi assim um desastre. Eu imaginava até quando estava vendo tudo que ia acontecer que poderia ser muito pior. Por isso que o mercado ficou bravo. Esses cortes, eles eram realmente necessários? Questão fiscal, para mim, assim, não existiria problema nenhum em ter déficit. Todo país é deficitário fiscalmente hoje. A Itália, Estados Unidos, a França, o Brasil. Quem é superavitário é a Argentina do Milei, olha que beleza. A Argentina do Milei lá com inflação de 250% ao ano, 52% de pobreza, tudo ficando mais caro, emprego lá nas alturas, PIB caindo 3,3% no ano. Então, mas eles têm superávit, o mercado está feliz da vida. Então, todo país assim tem déficit hoje, estou operando no déficit. Então, não é um problema você operar no déficit, até porque se a economia for indo bem, você tiver crescimento aí de 2,5%, 3%, por mais uns 2, 3 anos, naturalmente a gente vai entrar no superávit, porque a gente está arrecadando. A gente está tendo recorde de arrecadação, não é à toa. A gente está tendo recorde de arrecadação sem aumentar imposto. Justamente por quê? Porque as pessoas estão ganhando mais dinheiro, mais salário, então elas estão contribuindo mais com os impostos. As indústrias estão crescendo, estão contribuindo mais com os impostos. Está vendendo mais bens, está arrecadando mais imposto. Estamos conseguindo mais serviços, também está pagando mais imposto. Então, tudo está crescendo, tudo está aumentando a contribuição a impostos. Então, a economia que cresce aumenta a arrecadação. Então, parte do que você gastou vai voltar para você. É o chamado multiplicador, né? Porque uma parte você vai lá, eu te dou R$1.000, daí você gasta esses R$1.000, você gasta 900 no supermercado, daí o dono do supermercado vai lá e gasta 800 em outro lugar, vai indo, né? Daí aqueles 1.000 virou, sei lá, R$5.000 no final. Vamos dizer que paga-se de imposto lá 30% lá, desses 5.000, 30%, um terço de R$5.000, eu não lembro a conta agora, mas então dá um pouquinho até mais do que R$1.000. Então você até consegue arrecadar mais do que você gastou no começo. Então essa é a lógica. Se não existisse por exemplo, se o Lula tivesse, sei lá, com 80% de aprovação, 70% de aprovação, como ele estava lá no final do primeiro governo dele, de aprovação popular, se ele não tivesse sido eleito por uma frente ampla com um grupo de partidos que tem diretrizes tão diversas assim, esse pacote seria lançado esse ano, na sua opinião? Por que eu estou te perguntando isso? Porque uma das análises que eu vi foi do Caio Junqueira, jornalista, advogado, economista da CNN, e ele fez uma análise que eu achei interessante, que ele falou que esse vai ser o mote da campanha, provavelmente será o mote da campanha do Lula para 2026. Vai ser a economia. Então, conseguimos o crescimento, ficamos dentro da meta e fizemos o corte de gastos que era previsto. Então, a economia provavelmente vai ser o grande mote da eleição do Lula em 2026. Você falou que não vê problema em países que apresentam déficit. Se o Lula não tivesse uma sombra, um risco mínimo dele não vencer a próxima eleição, esse pacote ele seria apresentado da forma que foi? Eu acho que sim, porque o Lula ele tem muito assim, uma visão também, assim, por mais que ele acredite na questão de aumento de gasto e tudo mais, mas ele também tem uma visão, que se pegar a própria história do governo Lula, o primeiro mandato do governo Lula foi com Palocci, que foi um cara que era bem próximo do que um economista, uma ministra da Fazenda com viés um pouco mais liberal, pensando em fazer poupança, tentando agradar um pouco mais o mercado, porque eu acho que o Lula acredita muito nessa história aí de você primeiro arrumar a casa para depois começar a gastar. Entendi. Eu acho que ele está pensando um pouco nisso, de arrumar a casa nesses 4 anos e fazer como se fosse um Lula 2. Fazer um Lula 1 e 3 ser muito semelhante, só que esse Lula 3 está com resultados muito mais expressivos do que o Lula 1, né? O crescimento está melhor, só não tem um superávit que apresentava, né? É porque também saiu de uma base de um governo anterior que foi terrível, um desastre. Exatamente. Né? Então,
a nota de corte é bem mais baixa do que foi do Fernando Henrique. Exatamente. Né? Então, só não tem isso, mas também, assim, você tem maior crescimento, desemprego muito menor. Então, é muito parecido com as conduções que você tinha do Palocci e até as próprias brigas que você tinha do Meirelles com o Manteiga em 2006, então é muito parecido com o que está acontecendo agora. Né? Então, acho que ele acredita muito nessa história de arrumar a casa e para depois começar a gastar. Eu acho que ele está numa hora que ele está vendo assim, nessa necessidade de arrumar a casa. É a própria, sei lá, a história do Lula se repetindo de novo, eu acho. Entendi. Para a gente terminar, a gente encaminhar para o final, muito provavelmente o Galípolo será o próximo presidente do Banco Central. O que esperar dele, da gestão dele, à frente do Banco Central? Há perspectiva da gente ter uma taxa de juros mais civilizada nos próximos anos? Ou esse governo vai continuar, esse governo que eu falo o governo, a equipe econômica, né, do governo e o presidente do Banco Central vai continuar cedendo a essas pressões do mercado financeiro? Bem, o Banco Central por si, já até falei antes, ela é uma instituição conservadora. Ainda mais se você pegar que o controle inflacionário é regido pelo regime de metas. Né? Então, eu acredito que o Galípolo, por mais heterodoxo que ele seja na sua obra, por mais progressista que ele seja na sua obra, ele escreveu com o Beruso, andava lá na PUC. Então, por mais que seja isso, eu acredito que ele vai acabar sendo um presidente de Banco Central assim que não vai assim ser muito diferente. Ele vai fazer subida de juros quando tiver maiores pressões inflacionárias, não vai lidar com uma inflação assim, quase que sempre como majoritariamente de demanda. Eu acho que nisso não vai mudar muito, eu não tenho nenhuma esperança de ver isso assim no curto prazo, de alguém fazer uma revolução no Banco Central. Acredito que não. Mas vai ter uma coisa que vai ser muito melhor. Vai parar de ter aquela pessoa que vai ficar conduzindo narrativa. Não vai ser um presidente de Banco Central que vai conduzir a narrativa. Ele vai tentar guiar e a narrativa, óbvio, né? Ele vai tentar guiar, ele vai tentar ser um banco central que consegue conduzir as expectativas, espero que ele faça isso. Mas ele não vai ficar falando assim, eu acho que vai vir inflação por aí, hein? Não vai ficar publicamente fazendo que nem o Campos Neto, tentando guiar a opinião pública para certos assuntos. Eu acho que só isso já é uma melhora absurda do que a gente viveu nesses últimos 6 anos, né? A última pergunta sobre a inflação. A gente vai conseguir chegar ao centro da meta, que é uma outra coisa que o mercado grita. Se não chegar ao centro da meta e ficar no teto do que foi da banda, né, que foi definida, isso é tão ruim assim quanto dizem? Ou há a possibilidade dessa meta da taxa de juros ser mudada para o próximo ano, por exemplo? Não, primeiro que assim, a gente tem uma meta irreal, né? A gente está com uma meta de 3%. Se aumentasse para 4%, já seria, assim, uma maravilha. Porque, assim, 4,5% de inflação, então se está se falando nos noticiários e tudo mais, parece que a gente voltou para os anos 80. Mas é 4,80, 4,50% de inflação. Não é uma inflação explosiva. Nada disso. Uma meta maior, um centro da meta de 4%, 5,5% de teto, faria a gente ter uma taxa de juros mais reduzida, uma meta muito mais realista. Tem uma frase aí que o estagiário lá onde a gente trabalha, o ICL, falou, e é muito interessante, eu vou levar isso aí um pouco para o resto da vida, essa frase, que ele fala assim, a inflação, ela é o custo do desenvolvimento. Então, você tem que pagar 4,5%, 4% de inflação ao ano. Será que não vale a pena para você ter desemprego caindo, para você ter crescimento econômico de mais de 3%, de você ter indústria voltando, de você ter um setor de serviços bombando? Será que não é um custo bem baixo assim, para tudo que a gente está vivendo? Para mim faz sentido.
André, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Espero que você volte aí numa próxima oportunidade, na próxima temporada, para a gente conversar mais sobre isso, porque eu acho que a gente ainda vai passar por algumas tempestades antes da calmaria em relação a isso. Quando que você acha que a gente começa a ver resultado dessas ações que o governo... A ver o resultado assim, porque parece que as pessoas ainda não estão percebendo todas essas melhoras que você citou ao longo da nossa conversa. Quando você acha que a gente vai começar a ter essa percepção? É uma coisa que eu estou pensando muito, na verdade, em relação a isso, porque a sensação de mal-estar parece que é generalizada, né? Cada vez mais as pessoas ficam em bolhas, acreditam naquilo que elas querem ver, então é uma coisa que a gente precisa entender até quando que você vai ter, porque assim, já tem impacto na vida das pessoas isso, só que parece que não. Então, a sensação que você tem hoje, assim, eu acho, é uma coisa que a gente, um assunto que os economistas precisam se debruçar mais, assim, como que a economia, que sempre foi a questão principal, né, o cerne principal aí da vida política, de tudo, a partir de que ponto que as pessoas pararam, assim, de perceber as melhoras econômicas? Porque era a primeira coisa que acontecia quando melhorava a economia, as pessoas percebiam. Hoje parece que é a última coisa que elas percebem. Então é uma coisa que a gente precisa entender, porque é um mundo novo, rede social, bolhas, cada vez mais a verdade de um que vale para de outro. Então é uma coisa que a gente precisa entender. Também acho. Nosso papel é tentar trazer um pouquinho de informação e para isso conversar com pessoas como você. Obrigado, de verdade. Espero que você volte em outra oportunidade. Se quiser deixar algum recado, fica à vontade. Muito obrigado. Posso deixar um recado Pode, aí claro. Para gente, para chamar para o meu programa, inclusive? Claro. Opa. Oi, gente, tudo bem? Queria chamar vocês aí para ver todo dia, de segunda a sexta, lá no canal do ICL, o Mercado Investimentos comigo e com a Débora Maganha, que é o único programa de economia progressista aí que passa diariamente aí na TV, gente. Então, se vocês gostaram desse papo aí, começa a seguir a gente também lá no ICL, lá nas redes do Eduardo Moreira e do ICL Notícias, tá bom? É isso aí. André, obrigado de verdade. Volte sempre, a casa é sua. Volte aí para a gente conversar mais sobre isso. Voltarei com certeza. Fico aguardando o próximo convite. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com o André, procurem ele nas redes sociais. Rede social, o ICL é o mais fácil. É o ICL, mas a minha rede social tem o Blue Sky, que eu converso bastante, e o Instagram também, Campedelli, André Campedelli01 no Instagram e André Campedelli no Blue Sky. É isso aí. Obrigado, coração, pelo apoio. Eu realmente espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.